tudo pronto, tudo preparado para mais uma história espetacular aqui do nosso canal, que ainda é muito novo, então eu preciso nesse canal de inscrição. É tudo que eu quero te pedir. Eu quero que você se inscreva no nosso canal a partir de agora. Faça já a inscrição, porque assim você não esquece. E ela é fundamental. Mas não fique apenas na sua inscrição. Eu vou te pedir mais. Eu queria que você avisasse as vizinhas da esquerda, da direita, da frente, do fundo, que também se inscrevesse. Aquela tua prima, a sogra, a tia, a mãe, a filha, a nora, o namorado, o irmão do namorado, o cunhado, para que todos se inscrevam aqui no canal. É a única maneira que a gente tem de ser recomendado pelo YouTube. E dê também um joinha, uma vez que você confia no nosso trabalho, acredita na qualidade do nosso trabalho, dê também a sua curtida, o seu joinha, que será muito importante aqui para nós. Isso posto, eu digo, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história espetacular de hoje, aqui no canal, acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Sabe, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Bárbara, eu sou casada com o Silas e nós temos 2 filhos, o Fabrício, que tem 7 anos, e a Karen, de 5 anos. Moramos numa cidade pequena chamada Jardim das Flores, nome bonito, né? Fica no interior de São Paulo. Uma cidade pacata, tranquila, ruas de terra onde nós moramos, com um ar calmo e pessoas que se conhecem pelo nome. A cidade é bem pequena. Somos uma família católica praticante e a nossa fé sempre foi a base de tudo em nossas vidas. Nossa família é muito unida, mas você sabe, né? Mesmo na vida da família mais unida do mundo, de vez em quando bate a rotina. E a nossa rotina era aquela, sabe? Em torno da igreja, transmitindo os valores de Deus aos nossos filhos, o trabalho do meu marido, os meus afazeres, especialmente os afazeres de casa, o cuidado com as crianças. Bem, tem uma hora que isso cansa um pouquinho. Então foi por isso que num sábado pela manhã, meu marido e eu decidimos fazer uma viagem. Nós estávamos cansados do trabalho, daquelas obrigações todas, e o Silas teve a ideia de passarmos 3 dias num hotel fazenda nas Minas Gerais. Ele soubera sobre o lugar através de um colega de trabalho e a ideia parecia ótima. Algo simples, com a beleza do campo, o descanso que nós tanto precisávamos. Decidimos que seria um bom momento para nos desconectar e focarmos um pouco mais na nossa família. Silas dirigia o nosso carro, enquanto eu, no banco do passageiro, tentava entreter as crianças com brincadeiras, com conversas. É aquela rotina de mãe. Quem é mãe sabe o que eu estou falando. O Fabrício, ele estava muito curioso sobre tudo, meu filho. Ele me perguntava o tempo inteiro como seria o hotel fazenda, o que tinha lá, o que poderia ser feito lá, aquela coisa que criança vive a perguntar. Mãe, vai ter bicho para a gente ver, algum animal? A Karen, por sua vez, estava mais tranquila, mais calma, brincando com os brinquedinhos enquanto olhava pela janela, observando as árvores e montanhas. Aliás, Minas é linda nisso, né? O cerrado, as montanhas, tem uma paisagem maravilhosa em Minas Gerais. Mãe, será que vai ter cavalo lá no Hotel Fazenda? O Fabrício perguntou com os olhos brilhando. E eu dei a resposta mais óbvia. Vai, filho, vai sim, meu amor. Eu respondi com um sorriso. Você sabe que a gente
nessa hora fica meio criança também. E a mamãe também tá doida para passear a cavalo. Vamos passear a cavalo, você vai ver. A estrada tranquila, sossegada, era um sábado típico do interior, aquele sol forte, o céu limpinho e a poeira da estrada era visível no ar. A viagem estava sendo agradável, sem pressa, a gente conversando como seria a experiência num lugar novo. O hotel, segundo o que nos disseram, ficava numa área isolada, cercado assim por montanhas, rios, longe de civilização, algo ideal para um descanso. Eu fiquei a imaginar. Eu já tinha dado uma olhada assim nas fotos do hotel e realmente as fotos eram muito bonitas. De vez em quando, o Silas puxava alguma conversa sobre a igreja, sobre os planos para a próxima reunião de oração, e eu ia respondendo com uma sensação de serenidade. Estávamos indo para um lugar seguro, longe de tudo o que poderia nos tirar a paz. Mas algo dentro de mim começava a me fazer sentir uma leve inquietação, sabe? Quando finalmente nós chegamos ao hotel, isso mais ou menos no fim já da tarde, o lugar parecia perfeito. O clima era gostoso, agradável, fresco, uma leve brisa cortando o calor. A construção simples, mas chamava bastante atenção pelo charme. Era um lugar charmoso. Tinha um estilo rústico, uma parte com madeira exposta, flores coloridas ao redor. A recepção era um pequeno chalé, onde fomos recebidos por uma senhora simpática, que parecia ser a responsável ali do hotel. Oi, sejam bem-vindos! Ela nos cumprimentou com um sorriso largo. O lugar aqui é todo de vocês por esses dias, viu? Espero que vocês aproveitem bastante. Se precisarem de alguma coisa, é só falarem, eu estarei por aqui. Eu e o pessoal que trabalha aqui conosco à disposição de vocês. Fabrício, meu filho, como sempre, a mil por hora, ansioso para conhecer o lugar, para explorar. A Karen, mais tranquila, segurando a minha mão, mas também animada, me olhava de vez em quando de rabo de olho e com aquele sorriso lindo que ela tem. A senhora que nos recebeu muito bem no hotel nos levou até o nosso chalé, que ficava um pouquinho afastado da área central do hotel. Era um chalé simples, mas confortável. Havia, assim, 2 quartos, uma sala com sofá e uma pequena varanda com rede. Assim era o chalé. Pronto, aqui estamos, disse a senhora, mostrando os aposentos. Silas, meu marido, assim que ele se despediu da senhora, já se jogou sobre a cama, botou a mochila num canto assim do quarto. E aí, o que vocês acharam? Perguntando para as crianças e, obviamente, a pergunta também era para mim. Mas o Fabrício correu para a varanda, olhando para a paisagem. Uau, que lugar lindo, papai! Dá para ver as montanhas tão de pertinho, né, pai? A Karen estava explorando ainda o quarto, tocando nas coisas e observando tudo, mas com um olhar um tanto ou quanto pensativo, como se algo tivesse incomodando. Sabe, a Karen, ela tinha aquele jeitinho dela, embora eu não soubesse dizer exatamente o que. Silas, meu marido, se aproximou de mim, sentando-se na cama. Ai, Bárbara, puxa, eu tô até cansado, espreguiçando. Eu acho que isso aqui, Bárbara, eu acho que isso aqui vai ser muito legal pra gente, vai ser muito bom pra gente. Eu tava precisando de um descanso e, ai, que rede gostosa. Aí ele deitou um pouquinho na rede. Ele queria deixar o meu marido, o Silas, queria deixar as preocupações de lado. Concordei com ele, o lugar era bacana, o lugar era legal e parecia propício
para realmente descansarmos uns dias por ali. Mas lá no fundo, conforme eu já disse aqui, lá no fundo algo ainda me perturbava, como se houvesse uma sensação de desconforto no ar. Respirei fundo, tentando afastar esse pensamento. Nada de ruim aconteceria ali, eu pensei. Estávamos num lugar tranquilo e longe de tudo, mas eu não sabia aquilo que nos aguardava e que ali seria muito diferente daquilo que nós imaginávamos. Não, eu não sabia, porque se eu soubesse, certamente eu teria evitado. Mas vamos aos fatos. A noite caiu rápido no Hotel Fazenda e depois de um jantar gostoso, comida gostosa, boa, caseira, simples, mas uma comida muito caseira, uma omelete com aquele cheiro verde que estava uma delícia. Deliciosa comida mesmo, preparada por uma das funcionárias, nós nos retiramos depois para o nosso chalé. O silêncio ao redor era profundo, como se o lugar fosse absorver todos os sons da cidade e da vida cotidiana. Só se ouvia o vento suave que batia nas folhas das árvores e o som distante de um riacho a correr. O Fabrício, a Karen, meus filhos, cansadinhos, exaustos, logo caíram na cama e já pegaram no sono. Criança é uma beleza. Silas e eu, depois de um tempo de conversa tranquila, nos acomodamos na cama. A sensação daquela paz era reconfortante, mas, de alguma forma, não consegui afastar a inquietação que surgira logo que chegamos. Especialmente a inquietação estava comigo. Então, deitamos na cama, pegamos também no sono. No entanto, o meu sono não era perfeito, não era completo. O meu marido dormia mais pesadamente e eu não. Um sono assim superficial. E tanto que eu ia acordando e acompanhando as horas. Quando deu por volta de 2 horas da manhã, algo de novo me acordou naquele quarto. Foi um barulho. Sim, houve um barulho. Primeiro eu pensei que fosse um animal. Talvez algum tipo de pássaro noturno, um roedor, é comum, né? Esses ratos de mato, isso é normal de acontecer. Eu não sei bem o que era, mas que fez o barulho, fez. Só que o som não parou naquilo, se repetiu. E dessa vez, quando eu ouvi o som pela segunda vez, eu não atrelei o som a nada de ordem irracional, animal irracional, mas ao contrário, eu logo relacionei o som ao animal bem racional, que é o homem. O som era humano, algo como um leve arrastar, como que se alguém estivesse caminhando muito devagar, mas sem fazer barulho. Foi exatamente esse som que eu ouvi naquela hora. Olhei para o Silas, ele dormindo ali do meu lado, imerso no silêncio. A luz da lua vazava pela janela, iluminando o quarto com uma suavidade peculiar. E aí eu me dei conta de que aquele chalé estava completamente silencioso, a não ser por aquele som estranho que eu acabara de ouvir. Olhei para o lado onde os dois estavam dormindo, a Karen abraçada com o ursinho, o Fabrício abraçado com o travesseiro, e eles estavam bem, eles estavam assim abraçados como se quisessem se proteger de alguma coisa. E eu acordada.
Foi aí que novamente o barulho se fez. E o barulho parecia vir do lado de fora, mas muito próximo. Aí eu me levantei lentamente, tentando não acordar o Silas. Eu caminhei até a janela e, ao olhar para fora, o que vi não me deu nenhuma explicação lógica, porque a noite estava tranquila, calma, a luz da lua refletia naquelas montanhas ao fundo, o campo parecia absolutamente vazio, o barulho agora parecia mais distante, mas não sabia se estava apenas me iludindo ou se de fato havia alguém ali. De volta para a cama, eu tentei relaxar e me convencendo de que aquilo tudo não passava de imaginação. Eu devo estar muito estressada, é preocupação. Mas assim que eu voltei a me deitar, o barulho veio novamente. Só que dessa vez parecia ainda mais claro, como se tivesse vindo do corredor do chalé. Eu me levantei com rapidez, o coração batendo mais rápido. Eu olhei para o corredor, que estava escuro. A porta estava fechada, mas eu senti que algo estava errado. Respirei fundo e fui até o corredor, mas não tinha ninguém. Afinal de contas, o que poderia ser? Talvez, de novo, os pensamentos. É rato, é uma ratazana, algum tipo de animal selvagem que entrou aqui. Ainda assim, aquela sensação persistente de desconforto me acompanhava como uma presença invisível. Olhei para os quartos dos meus filhos, os lugares, na verdade, o lugar onde eles estavam dormindo. Olhei ali onde eles estavam dormindo e verifiquei se estavam bem. E então, sem mais explicações, eu fui até a porta da frente. Olhei por alguns segundos na direção do jardim, mas nada. Agora, só o vento e o silêncio. Quando eu voltei para o quarto que eu ocupava com o Silas, meu marido acordou. E ele, assim, com um olhar curioso, disse a mim: "Você escutou, Bárbara?" Ele perguntou com a voz baixa, quase que como se soubesse que algo errado estava acontecendo. Quando meu marido perguntou assim, eu assenti e respondi para ele: "Sim, eu estava escutando algo lá fora. Sei lá, é como se alguém estivesse andando por aqui, né?" Ele levantou, caminhando até a janela para olhar, mas nada viu. O silêncio de novo, absoluto. "Deveríamos talvez perguntar aos funcionários amanhã", disse o meu marido, tentando não demonstrar preocupação. Mas eu percebi um ligeiro receio na sua voz. "Isso não deve ser nada não, Bárbara. Amanhã eu pergunto para o pessoal se aqui tem... Deve ter muito animal, né?" Eu de novo voltei para a cama, tentando não pensar mais nisso, mas o sono parecia me escapar. Finalmente, eu adormeci, mas os sonhos não foram tranquilos. Tive uma sensação estranha, como se algo estivesse me observando. Mas quando eu acordava, eu não via nada, apenas o silêncio e nada mais. Finalmente o dia amanheceu, e a luz do dia entrou tímida pela janela do chalé, iluminando o quarto de forma suave, quase como um acolhimento. O cheiro da terra molhada, da vegetação ao redor, me fez respirar fundo, tentando afastar aquela sensação de desconforto que ainda pairava sobre mim. Silas estava acordado, vestindo-se calmamente, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Eu, por outro lado, eu não conseguia simplesmente deixar de lado o que tinha acontecido. Algo não parecia certo ali, mas, ao mesmo tempo, não havia nada que eu pudesse apontar como uma explicação. "Bom dia, amor." O Silas sorriu para mim enquanto se aproximava. "Vamos sair para o nosso café da manhã?"
Parece que vai até às 9h30 da manhã. As crianças devem estar famintas. Eu olhei por um momento, sem saber até o que responder. A sensação de que algo estranho estava acontecendo, para mim, era palpável. Mas eu não queria me preocupar e nem... Quer dizer, preocupado eu já estava. Eu não queria, na verdade, passar essa preocupação para o Silas. Como sendo uma coisa assim... sem motivo, claro. Eu respondi para ele, vamos lá, também estou com fome, vamos para o café da manhã, a gente não pode perder. Fui até o banheiro, lavei o rosto, tentando me livrar das últimas sombras de sono e fomos para o tal do café da manhã. Chegando no refeitório do hotel, onde o cheiro de café fresquinho e pães quentinhos, aquele queijinho mineiro, aquela tapioca gostosa, tudo isso já sendo preparado, inclusive, para outros hóspedes. As crianças estavam brincando já animadas com o novo ambiente e a senhora que nos recebeu no dia anterior estava atrás do balcão sorrindo para todos. Espero que tenham dormido bem, ela disse olhando para os nossos filhos que corriam ao redor. Eu abri assim um sorriso, mas a minha mente estava longe. Eu queria saber um pouquinho mais sobre aquele lugar, os detalhes que pareciam omissos, mas eu estava tentando me conter. Depois de um café da manhã simples, mas muito saboroso, tomei leite, café, comi aquele pãozinho com queijinho mineiro, comia da tapioca, um suquinho gostoso de laranja. É um café simples, mas muito saboroso. Aí nós nos levantamos para dar uma volta pelo lugar. Ei, meninada, vamos lá fora caminhar um pouquinho? O Silas, animado, falou, provocando as crianças. De repente a gente anda um pouquinho para fazer a digestão do café, que eu comi bastante. Eu também dei risada e saímos, nós 4. E lá fora eu vi aquela coisa mais linda, 2 poltrinhos, filhotes de cavalos, 2 cavalinhos ao lado assim, um de uma égua e o outro de uma outra égua. E com a certeza absoluta que eles tinham acabado de mamar. Fabrício, quando viu aquilo, nosso filho ficou todo animado. A Karen também fez aqueles olhinhos dela assim, de olhos emocionados. Era um dia lindo, a luz do sol refletindo nas folhas das árvores, a paisagem do hotel com aquelas montanhas ao fundo, tudo muito bonito. Porém, algo me incomodava ainda. O silêncio do local era quase opressor. A sensação de que não estávamos totalmente sós persistia. Enquanto caminhávamos para os campos ao redor do hotel, eu comecei a conversar com a senhora que nos havia recebido, a mesma daquela recepção. Nossa, o lugar aqui é lindo. Eu ainda não sabia até aquele instante o nome daquela mulher. Mas eu perguntei, qual é a sua graça? Dona Palmira. Ô, Dona Palmira, o lugar aqui é muito bonito e parece que muito tranquilo também, né? Eu falei assim com um sorriso, tentando ser o máximo simpática possível. Agora a Dona Palmira, sabia o nome dela, sorriu gentilmente, mas algo em sua expressão me fez sentir um calafrio. Seus olhos estavam distantes, como se estivesse lembrando de algo que ela preferia não se lembrar. Sim, o lugar aqui é muito tranquilo até demais, sabe? Às vezes, ela disse com uma voz agora baixa, quase como se estivesse pensando em algo. Às vezes, já teve algum hóspede ou outro que não gosta muito de ficar aqui. Mas, se você gosta de paz, e pelo jeito sim, o lugar é o ideal. Você está no lugar certo. Sua resposta foi vaga, evasiva, e isso aumentou um pouco mais a minha curiosidade. Mas antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa para Dona Palmira, Silas e as crianças
me chamaram para andar a cavalo. E aí, Bárbara, vamos andar a cavalo? Quando nós voltamos para o chalé, após a cavalgada, as crianças estavam visivelmente cansadas, com os rostos sorridentes, mas com os olhos um pouco sonolentos. Fabrício, o meu filho, estava especialmente empolgado, embora a Karen estivesse mais quieta do que o normal. Sentei-me na cadeira perto da mesa, observando os meus filhos, enquanto que o Silas começava a fazer algumas anotações num caderninho que sempre o acompanhou. Mania de engenheiro. Eu ainda não disse, mas o meu marido é engenheiro civil. Foi então que o Fabrício, com a voz baixa e olhar sério, começou a falar. Ô mamãe, ô papai, ontem de noite eu vi uma coisa. Ele parecia preocupado, mas não parecia assustado. Sabe que eu vi? Uma agente. Uma agente? Como assim, filho? Uma agente. Uma pessoa. Eu vi uma pessoa. Mas aonde você viu essa pessoa? Do lado de fora do nosso chalé. Eu olhei surpresa e fiz uma pergunta. Como assim, filho? Uma pessoa do lado de fora do chalé? Explica melhor para a mamãe. O Fabrício, ele fez uma pausa, olhando para nós assim com um olhar sério, e foi muito sincero quando falou. Ô mãe, então, essa pessoa que eu vi estava olhando pela janela e eu vi uma sombra. Não era do tipo que a gente vê à noite, sabe? Era uma sombra diferente, como se alguém estivesse de pé ali na varanda do chalé. Mas não era uma pessoa normal não, mamãe. Parecia um pouco diferente. Eu me arrepiava enquanto ele falava, mas eu tentei ainda assim manter a calma. Filho, a mamãe acha que você está certo, Fabrício. Não era mesmo uma pessoa normal, deve ter sido algo que você imaginou, filho. Você estava muito cansado e talvez até tenha sonhado com isso. Mas Fabrício parecia certo daquilo que ele falava, e a expressão em seu rosto me fez duvidar das minhas próprias palavras. Não, mamãe, não foi imaginação e nem foi sonho. Eu vi mesmo, e eu vi bem. Ele insistiu com aquela franqueza e sinceridade que só as crianças possuem. Eu vi até os olhos, mamãe. Os olhos da sombra estavam brilhando, como se fossem olhos vermelhos. Nesse momento, o clima no chalé mudou. O Silas, meu marido, olhou para mim, uma preocupação evidente em seus olhos. Ele olhou novamente para o Fabrício. Filho, e o que mais que você viu? Ele perguntou com a voz assim preocupada. Fabrício hesitou um momento, como se estivesse tentando se lembrar de mais detalhes. Eu não sei. Depois disso eu fechei a janela e eu deitei, mas eu acho que a sombra ficou por ali um tempo, olhando para a gente, mamãe. A Karen, que estava em silêncio, a minha filha, ela deu um passo à frente e olhou para o irmão. Eu vi também, disse a Karen, com aquele jeitinho dela. Eu vi também. A sombra estava lá fora, olhando para a gente. Não era para ser vista. Era de noite, mas parecia que ela até brilhava. As palavras de Karen me deixaram ainda mais alarmada. Ela não costumava inventar coisas, mas o que estavam falando parecia ser impossível de ter acontecido. Como? Como isso poderia ser explicado? E por que ambos, os meus filhos, estavam falando sobre isso e com tanta certeza e firmeza? Silas, meu marido, ficou em silêncio, olhando para mim. Então, num suspiro, ele falou: eu acho que nós precisamos conversar com os funcionários aqui do hotel sobre isso. Algo não está certo por aqui, Bárbara. Silas e eu trocamos um olhar decidido. Não podíamos simplesmente ignorar o que Fabrício e Karen tinham visto.
Era cedo ainda, o sol brilhava alto no céu. Então resolvemos ir até a recepção, enquanto que as crianças ficaram ali no chalé, assistindo desenhos num pequeno aparelho de televisão que havia ali. O salão principal do hotel parecia mais vazio do que de manhã. O relógio antigo na parede marcava 10 horas da manhã. A mesma senhora, Dona Palmira, que nos recepcionara, estava arrumando algumas toalhas numa prateleira. Oi, com licença, falou Silas, de uma forma bastante respeitosa com aquela senhora. Ela se virou, encarou primeiro o meu marido, depois a mim, e nos encarou. Seu sorriso desapareceu aos poucos, como se pressentisse o motivo da nossa aproximação. Posso ajudar em alguma coisa? Perguntou ela, colocando as toalhas de lado. Olha, Dona Palmira, eu comecei assim, falando e ajeitando a alça da bolsa no meu ombro. Eu e o Silas, meu marido, estamos assim, querendo saber de algumas coisas. Ontem à noite, os nossos filhos, eles disseram ter visto algo estranho pela janela do chalé. Uma sombra, uma figura parada na varanda do chalé. Quando eu falei assim, o semblante da Dona Palmira endureceu. Ela abaixou o olhar, evitando encarar a gente. E disse: as crianças, elas têm uma imaginação fértil, ainda mais num lugar assim, com mato, barulho de grilo, sapo, as corujas piando. É o lugar, é o local que faz a meninada imaginar coisas. Disse a Dona Palmira rapidamente, como se quisesse encerrar o assunto ali mesmo. Mas o Silas insistiu. Dona, a minha mulher é Palmira? Sim, o nome dela, Silas, é Palmira. Dona Palmira, com todo respeito, eu e a minha mulher, nós somos cristãos. A gente sabe quando algo está errado no ar. E nossos filhos não costumam inventar esse tipo de coisa. Foi algo real para eles. Nós então queremos saber da senhora o seguinte: se há por aqui alguma história sobre esse lugar que a gente desconhece e que eu acho que merecíamos conhecer, saber. A mulher, Dona Palmira, mordeu o lábio inferior, olhando ao redor como se conferisse aquilo que ela estava escutando. Aproximou-se um pouco mais e falou em tom mais baixo: olha, mas sinceramente vocês são os primeiros hóspedes aqui que tocam nesse assunto. Nunca aconteceu absolutamente nada nesse sentido. Mas não se preocupem. Aqui é um lugar muito calmo, muito tranquilo, e aqui nunca aconteceu nada de grave. Ela parecia querer tranquilizar-nos, mas suas palavras apenas aumentaram a inquietação que me consumia. E aí a Dona Palmira ainda completou dizendo: só o seguinte, fiquem atentos e não deixem as crianças sozinhas à noite. Aqui algumas coisas não gostam de ser observadas. O resto é todo tranquilo. Podem ficar sossegados. E quando a Dona Palmira falou assim, eu senti um calafrio percorrer a minha espinha. Silas, ele estava segurando a minha mão e nessa hora ele apertou a minha mão discretamente e perguntou: que tipo de coisas, Dona Palmira? Eu praticamente repeti a pergunta feita por ele. Como assim, Dona Palmira? Que tipo de coisa? Eu fiz a mesma pergunta dele. A Dona Palmira hesitou, apenas ela balançou assim a cabeça. Não, coisas que vivem entre o que se vê e aquilo que não se vê. Foi só isso que nós conseguimos arrancar daquela senhora. Agradecemos a ela e saímos
com muito mais perguntas do que respostas. Enquanto caminhávamos de volta para o chalé, eu senti o peso arrepiante daquele ambiente aumentar, como se as árvores nos olhassem. Quando nós entramos no chalé, encontramos o Fabrício assistindo ao desenho, mas a Karen, ela estava fazendo, na verdade, um desenho. E aquele desenho me gelou o sangue. Ela estava com uma folha de papel, giz de cera nas mãos, e desenharam uma casa cercada de árvores escuras e distorcidas, com uma sombra preta parada em frente a uma janela, exatamente como ela e o Fabrício disseram ter visto. A tal a coisa, vamos chamar assim. Silas, o meu marido, se ajoelhou perto dela e perguntou: filha, o que você está desenhando? A Karen continuou desenhando como se estivesse em transe. Sua voz fina e monótona: é o amigo novo. Ele fica perto da gente. Ele gosta da gente. Viu, papai? Ele gosta da gente. Trocamos um olhar horrorizado, tanto eu quanto Silas. Oh, Karen, meu amor, minha filha, que amigo! Eu perguntei tentando soar calma. Ela finalmente levantou os olhos para mim. Seus olhinhos brilhavam com uma expressão estranha e serena. O que mora no escuro, mamãe? É ele, o amigo que mora no escuro. A minha garganta secou. E ele, Karen, ele conversou com você? O Silas, meu marido, perguntou com a voz tensa. E a Karen balançou a cabeça negativamente. Ainda não. Ele só olha. Mas ele disse que queria brincar comigo hoje à noite. Silas levantou-se num pulo, visivelmente tenso. Meu coração martelava no peito. Algo muito errado estava acontecendo. E Karen, nossa filha, inocente e pura, parecia ser a ponte entre nós e seja lá o que fosse aquilo. Não vamos deixar, disse o Silas, firme, olhando para Karen, mas também olhando dos lados, como se algo ou alguém pudesse ouvir a sua voz. Não vamos deixar, de jeito nenhum, que você brinque com ninguém, e principalmente que brinque com coisa desconhecida, minha filha. Eu, na hora, ouvindo o Silas falar desse jeito, eu me ajoelhei e abracei a Karen com força. Ela estava cheirando a sabonete infantil e grama fresca, tão pequena, tão vulnerável. Filha, a mamãe está aqui e nada vai te encostar e nada vai te fazer mal, viu, minha princesa? Eu murmurei praticamente no ouvido dela. Mas, lá no fundo, eu não tinha tanta certeza assim. Depois do que vimos e ouvimos, Silas e eu achamos melhor conversar com a dona Palmira. Vamos conversar com ela, com a gerência. Vamos inventar uma desculpa. Vamos falar que o chalé estava com cheiro de mofo, que a Karen é alérgica. E vamos pedir para ela mudar a gente de chalé. Um mais perto lá do corpo principal do hotel, porque esse fica muito longe. O Silas estava de acordo comigo, eu de acordo com o Silas. E foi exatamente assim que nós nos aproximamos dela. Oi, dona Palmira. Foi o Silas, meu marido, quem começou a conversa com ela. Nós estamos com um problema lá no chalé. Tem um cheiro de mofo e a nossa filha alérgica. Aquilo que nós tínhamos combinado, o Silas passou para dona Palmira. Então nós gostaríamos que a senhora nos mudasse de chalé. A gente queria vir mais aqui, perto do corpo do hotel. Tem como? Sim, lógico que tem. Tem o chalé do Cedro disponível. Um chalé muito especial. Ele é um pouco menor do que aquele, mas é muito mais perto aqui da sede. Ele é mais iluminado.
É um lugar bacana para vocês. Vocês vão adorar. Tudo bem para vocês? Pode ser o chalé do Cedro? Sim, aceitamos na hora. Em poucos minutos, fizemos as malas às pressas e nos mudamos. Karen e Fabrício pareciam animados com a mudança sem perceber o medo disfarçado em nossos sorrisos. O novo chalé do Cedro. Bom, pelo menos tinha um cheiro agradável de madeira encerada, a varanda dava para um pequeno jardim e a trilha para o lago que estava mais distante. Tudo parecia ali mais seguro, mais protegido e mais perto do corpo principal do Hotel Fazenda. Então nós arrumamos rapidamente as nossas coisas e quando deu por volta de 12:30, aproveitamos para almoçar. O resto da tarde aproveitamos novamente com passeios, porque de fato a fazenda era muito bonita. Fomos conhecer um riacho, de onde ouvíamos a água correndo entre pedras. Aquele riacho alimentava a água daquele lago. Realmente o lugar era muito bonito, um lugar de paz, entre aspas, de tranquilidade, entre aspas. A comida do almoço, muito boa. Novamente, passamos a tarde e aí cai a noite e o jantar que se repetiu foi também de comida saborosa, arroz, feijão, carne assada, legumes, tudo parecia de fato muito tranquilo. Aquela noite estávamos mais sossegados, pelo menos pertinho do corpo principal do hotel, no chalé do Cedro. Assim que nós colocamos as crianças para dormir, orando com elas para que fizessem uma boa noite de sono com a proteção de Deus nosso Senhor, Silas e eu combinamos. Um de nós ficaria acordado vigiando enquanto o outro descansava, revezando ao longo da noite. É coisa de pai, coisa de mãe. Fabrício pegou no sono rapidamente, abraçado ao travesseiro, mas a Karen demorou mais. Ela ficava olhando para a janela, com uma expressão vazia, como que se escutasse algo que nós não ouvíamos. Foi quando eu cochichei para o Silas: Silas, eu acho que ele está aqui. O Silas apenas balançou a cabeça tenso. Sentados na poltrona do canto do quarto, deixamos a luz do abajur acesa. Minha Bíblia estava no colo, aberta no Salmo 91. E recitava mentalmente cada verso, como um escudo invisível para minha família. A madrugada avançava lenta. O relógio marcava 2h47 da manhã, quando, de novo, algo estranho aconteceu. Primeiro o abajur piscou. Foi queda de energia, eu sussurrei. Silas se levantou devagar e conferiu o interruptor. Nada, tudo normal. Olhei para a janela e juro que eu vi uma sombra atravessar o jardim. Uma sombra que não tinha uma forma definida, mas parecia observar. Eu vi, eu murmurei agarrando a mão do Silas. Silas fez um sinal para ficar quieta. Aí ele pegou o celular, ativou a lanterna, iluminando o jardim pela janela, e não havia ninguém. Ou talvez o que quer que fosse sabia se esconder muito bem. De repente, a Karen gemeu no sono e murmurou: ele entrou. Meu sangue gelou nessa hora. Silas se aproximou dela, tentando acordá-la com suavidade. Filha, Karen, filhinha, acorda, meu bem. Acorda, princesa. Ela abriu assim os olhos, mas eles pareciam vazios, sem expressão. Um arrepio percorreu a minha nuca. Ele quer brincar agora, sussurrou a Karen.
De repente, a porta do banheiro se abriu sozinha, rangendo lentamente. Silas deu um passo à frente, mas eu segurei. Não, Silas, não vai, amor. Fica aqui, vamos orar. Eu supliquei, vamos orar. Ele me olhou dividido, mas então se ajoelhou ao meu lado e de mãos dadas nós começamos a orar alto, clamando por proteção divina, repreendendo todo espírito que não vinha de Deus. Tudo aquilo que não vinha do Senhor está repreendido, dissemos na nossa oração. Enquanto orávamos, o abajur voltou a piscar freneticamente. E então, por um instante, escutamos algo. Um riso abafado. O riso de uma criança, mas distorcido, como se viesse do banheiro. Fabrício, ainda dormindo, se virou na cama, resmungando alguma coisa. Silas apertou a minha mão com mais força. A gente precisa sair daqui, sussurrou ele decidido. Eu apenas concordei com a cabeça. O coração estava disparado. Sem perder tempo, Silas pegou o Fabrício no colo, que ainda dormia, completamente alheio ao desespero ao nosso redor, e eu puxei a Karen pela mão. Ela vinha meio sonolenta, resmungando palavras que eu não conseguia entender. Abrimos a porta do chalé e saímos para a noite fria. O ar lá fora, gelado, e uma névoa fina começava a se espalhar pelo jardim. O caminho de terra até a sede principal do hotel parecia ter dobrado de tamanho, envolto em sombras que dançavam sob a luz fraca dos postes. Anda, amor, anda, não olha para trás, sussurrou Silas com a voz trêmula, e eu me obriguei a focar só nos passos à frente. Cada estalo de galho, cada sopro de vento parecia ganhar vida própria no meu ouvido. Chegamos à trilha principal. O casarão da sede estava aceso apenas por uma das luzes da varanda. Tudo parecia deserto. Será que tem alguém acordado? Eu perguntei já sem fôlego. Silas não respondeu, apertou apenas o passo. Foi quando nós ouvimos um som vindo da mata à nossa direita. Um estalo forte, como se algo ou alguém estivesse nos seguindo. Eu apertei Karen contra mim. Ela soltou um risinho abafado, como se achasse tudo isso engraçado, uma brincadeira para ela. É ele, mamãe. Ele quer brincar, mamãe. Ela disse baixinho. Eu senti meu coração quase parar. Finalmente, subimos correndo os degraus da varanda. A porta principal da sede estava destrancada. Empurramos e entramos sem cerimônia. O saguão estava quase às escuras, iluminado apenas pela luz da lareira que já se apagava em brasas. Chamamos. Alô? Tem alguém aí? Gritou Silas e a voz dele ecoando no vazio. Ei, quem tá aí? Tem alguém aí? O Silas arriscou. Dona Palmira. Nenhuma resposta. Andamos pelo corredor procurando algum funcionário de plantão. Eu já começava a perder as esperanças quando vimos uma porta entreaberta com uma luz acesa. Era a salinha de apoio, onde os recepcionistas descansavam durante o turno da madrugada. Batemos ali com força. Por favor, tem alguém aí? Eu insisti. E lá de dentro surgiu um senhor de cabelos grisalhos, o rosto cansado, vestindo um uniforme simples. E no crachá dele podia-se ler: Senhor Eduardo. Senhor Eduardo. Ele nos olhou assustado com a nossa expressão. Que foi, minha gente? Aconteceu alguma coisa? O Silas, ainda com o Fabrício no colo, explicou rapidamente para esse senhor Eduardo, sem entrar em detalhes sobrenaturais. O chalé, a gente ouviu barulhos, a nossa filha está muito assustada e nós precisamos de ajuda, senhor Eduardo. Pode nos deixar ficar aqui até amanhecer o dia? O senhor Eduardo nos olhou com atenção, mas parecia entender mais do que dizíamos. Ele fez um gesto para que entrássemos.
vocês fizeram bem de sair de lá, Chalé do Cedro, né? Murmurou como se soubesse exatamente o que estava acontecendo por lá. Fechou a porta atrás de nós e até trancou com chave. Eu me encolhi em uma das cadeiras, ainda agarrada a Karen, tentando entender aquela sensação de que as coisas só estavam começando a acontecer. Sentados ali na salinha de apoio, tentávamos entender tudo aquilo. A Karen já cochilava no meu colo e Fabrício no colo do Silas e resmungando em sonhos. O senhor Eduardo se aproximou devagar, pegou uma chaleira de água quente que ficava num fogãozinho de 2 bocas que havia ali e serviu 2 xícaras de chá, uma para mim e a outra para o Silas. A fumaça subia em espirais, aquecendo o ar frio da madrugada. E aí o senhor Eduardo começou a falar. Escutem, ele começou assim com a voz baixa, quase que como se temesse que mais alguém pudesse escutar. Porque quando ele falou, ele olhou dos lados. Escutem, olha, vocês precisam saber que esse hotel aqui não é como qualquer outro hotel. Nessa hora, Silas e eu trocamos olhares. Como assim, senhor Eduardo? Como assim? Eu perguntei tensa. E o senhor Eduardo se sentou na ponta da cadeira, os olhos brilhando com a luz fraca. Eu vou explicar. Essa fazenda aqui era da família Alencastro. E lá pelos anos 40, o dono da fazenda, o seu Joaquim, ele era um homem muito rígido, religioso até demais. E tudo aqui funcionava como um grande acampamento de disciplina. Funcionários, filhos, visitantes, todos tinham que seguir a cartilha dele, as regras dele, ou pagariam um preço alto, dizia ele. Eu engoli seco com a explicação do senhor Eduardo. E o que aconteceu? Foi a pergunta que eu fiz. Então, seguiu o senhor Eduardo. Dizem que numa noite como essa, uma criança desapareceu nos jardins da fazenda e nunca mais foi encontrada. Depois disso, coisas estranhas começaram a acontecer. Gente ouvindo sussurros, vulto perto da floresta, portas que batiam sozinhas. Até hoje, tem cantos aqui da fazenda onde a gente evita ir, principalmente evita ir com crianças. E aí ele nos encarou com seriedade. O chalé, o primeiro onde vocês ficaram, fica numa área antiga. Era a casa dos empregados que guardavam as crianças que não se comportavam. Meu Deus, senhor Eduardo. Realmente ficamos naquele chalé mais distante. Arrepiei dos pés à cabeça. Silas pigarreou, tentando manter a calma. Mas vocês mantêm hóspedes lá mesmo sabendo disso, senhor Eduardo? Porque, pelo jeito, havia mais chalés vazios e a dona Palmira nos colocou lá. O velho senhor Eduardo deu de ombros, pesaroso. Às vezes a administração prefere fingir que isso é lenda, sabe? Mas quem trabalha aqui sabe. Algumas noites, certas portas não deveriam ser abertas. Antes que eu pudesse perguntar mais, ouviu-se um estrondo vindo do corredor principal. Um baque seco, como algo pesado caindo ao chão. Karen acordou sobressaltada e começou a chorar.
Fabrício também abriu os olhos, olhando assustado para a porta. Silas se levantou de imediato. Eu vou ver o que foi isso. Não. O senhor Eduardo segurou o Silas pelo braço. Não, senhor. Vocês não devem sair daqui agora. Por favor, fiquem aqui. O barulho prosseguiu. Agora parecia passos arrastados. Algo grande, pesado, vindo em direção à sala. A maçaneta da porta do lugar onde estávamos girou sozinha e nós vimos. Eu grudei assim a Karen, apertando-a contra o meu peito, enquanto eu sentia o suor frio escorrer pela minha nuca. Silas se posicionou em frente à porta, pronto para proteger a gente. Senhor Eduardo foi até o armário de ferro, abriu rápido e tirou de lá um velho crucifixo de madeira. Fiquem atrás de mim, por favor, atrás de mim, ordenou o senhor Eduardo. A porta continuava rangendo, como se algo do outro lado estivesse forçando a entrada. E então, sem aviso, a luz da sala piscou 3 vezes e se apagou. Ficamos só com a claridade fraca das brasas da lareira e no meio da escuridão ouvimos risadas de crianças. Mas não era o Fabrício e nem a Karen, eram outras crianças e vinha de dentro da sala. A maçaneta continuava girando sozinha, rangendo algo no silêncio opressor. O senhor Eduardo ergueu o crucifixo à altura da testa dele, fechou os olhos e começou a orar em voz firme. Senhor Deus Todo-Poderoso, guarda-nos sob tuas asas, repreende todo espírito de confusão, que somente tua paz reine nesse lugar agora, ó Senhor. As palavras dele ecoavam com força pela sala abafada. Silas me puxou ainda mais para trás, tentando nos proteger com o próprio corpo. Eu sentia Fabrício agarrado na perna dele, tremendo, e a Karen soluçava baixinho no meu colo. De repente, a porta se escancarou com um estrondo. O vento frio invadiu a sala, apagando de vez as brasas que restavam da lareira. Ficamos na penumbra total, iluminados apenas pela luz azulada da lua que entrava pela porta aberta. E foi então que vimos uma figura pequena, assim, no batente da porta. Era o que parecia ser uma criança, mas sabe, uma criança distorcida. O corpo era magro demais, quase que esquelético, com roupas antigas, sujas e rasgadas. A cabeça pendia para o lado, como se não tivesse forças para sustentá-la direito. Apesar da distância e da penumbra, eu juro que vi. Os olhos eram vazios, 2 órbitas escuras que pareciam sugar toda a luz ao redor. Silas soltou um palavrão baixo, coisa que raramente ele fazia. O senhor Eduardo, sem hesitar, apontou então o crucifixo na direção da criatura e continuou orando em voz alta. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que se afaste, que se vá, em nome do Senhor Jesus. A figura hesitou, deu um passo para dentro, um rangido estranho ecoou da madeira velha sob os seus pés. Eu me obriguei a olhar, tremendo, mas sem fechar os olhos. A criança distorcida esticou uma mão fina, quase translúcida, e esticou aquela mão na nossa direção. E foi quando eu percebi, ele não queria atacar. Aquela mão, aquela criança parecia pedir ajuda. A Karen, a minha filha, do meu colo, parou de chorar por um segundo e sussurrou: Mamãe, ele está triste, mamãe. Ele está muito triste. O meu coração se partiu, dividido entre o pavor e a compaixão.
O senhor Eduardo continuava sua oração, mas agora sua voz vacilava, como se também estivesse sendo tocado por alguma tristeza que emanava daquela coisa, daquele ser. A figura se arrastou mais um passo para dentro, mas neste instante o crucifixo brilhou como uma luz estranha, quase como que se estivesse refletindo uma chama invisível, apesar de ser de madeira. E a criança recuou rapidamente, soltando um gemido, como se estivesse se desfazendo em pó diante dos nossos olhos. Quando eu pisquei, não havia mais nada. A porta continuava aberta, batendo levemente ao sabor do vento. O senhor Eduardo caiu de joelhos, suando em bicas, ainda orando. Silas soltou um suspiro trêmulo e me puxou para perto. Bárbara, a gente precisa sair daqui imediatamente. Agora. Eu só pude concordar com ele, balançando a cabeça. O senhor Eduardo nos olhou com os olhos cheios de lágrimas. Vocês precisam saber, o que vocês viram não é mal. É dor. É alguém preso aqui, sofrendo aqui. E seguiu ainda o senhor Eduardo. Se quiserem, eu posso ajudar a libertar essa alma. Mas é perigoso, muito perigoso. Vai exigir que a gente vá até o lugar onde tudo começou. Eu engoli seco. Silas olhou para mim. Fabrício e Karen nos olhavam assustados, esperando nossa decisão. Era arriscado demais. Mas e se aquilo fosse a única maneira de acabar com o sofrimento daquela alma? A proposta feita pelo senhor Eduardo era clara, mas chamava a nossa responsabilidade. E depois que tudo se acalmou, eu olhei para o Silas para mim, e olhamos para as nossas crianças indefesas, e nós achamos que era muito arriscado tudo o que podíamos fazer. A única solução encontrada por mim naquele instante é que eu estava com a Bíblia. Eu citei já a Bíblia e não me apartei dela. Então, eu, num gesto, entreguei a Bíblia para aquele senhor Eduardo. Entreguei para ele. Ele, quando apanhou a Bíblia das minhas mãos, disse: em nome de Jesus, eu libertarei essa alma da dor e do esquecimento. Que a luz de Deus alcance essa alma. O nome da menina era uma alma de uma menina, Cristine. O nome dela é Cristine. Todos nós que estávamos ali ouvimos aquela pequena oração feita pelo senhor Eduardo. O Fabrício, o meu filho, ele disse atrás de mim: Senhor Jesus, leva para ela a luz. E a Karen, ainda escondidinha atrás de mim, chorava baixinho, mas murmurava: amém. A cada oração, ela dizia amém. O vento soprou mais tranquilo e a noite se tranquilizou. Um brilho suave preencheu aquele lugar onde estávamos, como se o próprio teto tivesse dali desaparecido, dando o lugar a um céu estrelado. Por um instante, eu cheguei a ver, uma menininha num vestido branco, com os cabelos cacheadinhos e sorrindo para nós. Era a Cristine? Era a Cristine. Ela acenou como um sopro de vento, desapareceu, levando consigo todo o peso e toda a tristeza do ambiente. O quarto ficou em silêncio. Senhor Eduardo abaixou a cabeça emocionado. Ela parece estar em paz agora. E o ambiente inteiro daquele lugar mudou. Era como se finalmente aquele lugar tivesse se libertado também. Fabrício, meu filho, sorriu aliviado. Mamãe, ela foi para a casa dela. Eu abracei forte os meus 2 filhos e Silas também nos envolveu com seus braços.
Tínhamos vencido. A tensão que pairava sobre nós se desfez, e a sensação de alívio foi tão grande que até Silas, sempre sério, deixou escapar um suspiro profundo. O senhor Eduardo, com um sorriso cansado, nos olhou com gratidão e um toque de reverência. Olha, vocês são os presentes de Deus. Eu não sei o que teria sido da Cristine sem vocês, ele disse já com a voz rouca de tanta emoção. Silas abraçou o senhor Eduardo com firmeza no agradecimento. A honra foi nossa, irmão. O senhor guiou nossos passos para que viéssemos até aqui. Eu observava aquele momento, sentindo a paz tomar conta do meu coração. Era como se algo invisível, mas poderoso, tivesse quebrado naquele instante. Nos despedimos do senhor Eduardo, e a última coisa que vimos antes de sair foi ainda o olhar sereno da Cristine. Voltamos para o nosso chalé. O dia já estava amanhecendo. O local antes de terror agora parecia mais calmo do que nunca. Tudo estava em paz. Dali para frente não houve mais medos ou sombras pairando sobre nós. Fabrício ainda dormiu, estava cansado. A mesma coisa aconteceu com a nossa filha, a Karen, também estava cansada. O Silas pediu que eu também dormisse um pouco. Eu demorei ainda a pegar no sono, mas eu consegui descansar. Depois, quando eu acordei, foi a vez do Silas descansar. Naquele dia, acabamos perdendo o café da manhã. Quando finalmente acordamos, já passava das 10 horas. Mas a sensação que eu tive foi essa. Nossa, parece que finalmente estamos livres de tudo aquilo, né? Eu falei e o Silas acabou correspondendo ao que eu dissera. Fui até a janela, olhei para o campo e tudo parecia tão normal, tão calmo. A paz era até palpável. Sim, é como se uma página tivesse virado. Fabrício e Karen já estavam acordados, fazendo pequenas brincadeiras no quarto. O clima era leve, como se a infância deles, que tinha sido afetada por tanta tensão, agora voltasse a ser simplesmente o que era, alegre e tranquila. Mas mais do que nunca, era hora de voltar para casa. Procuramos Dona Palmira. Ela já nos esperava e parece que alguém havia dado o recado, com certeza foi o senhor Eduardo, de que nós estávamos de saída. Foi feita a conta que foi paga, nos despedimos da Dona Palmira e ela nem por um instante perguntou por que estávamos antecipando a nossa saída. E nós deixamos por isso mesmo. Pegamos e entramos no carro, as nossas malas e os nossos filhos. A estrada de volta parecia mais longa, mas de uma maneira boa. Cada quilômetro nos aproximava da volta para casa, do nosso lar, da nossa rotina. Finalmente, quando chegamos à nossa casa, o alívio foi total e completo. A casa estava lá, como sempre esteve, esperando por nós. O pequeno jardim, as flores no quintal, tudo parecia igual, mas ao mesmo tempo tão diferente, como se a paz tivesse se estabelecido ali também. Fizemos uma última oração juntos, agradecendo a Deus pela proteção, pela força e pela renovação. Depois disso, a vida seguiu seu curso. Fabrício e Karen correram para o quintal brincando como se nada tivesse acontecido, enquanto eu e o Silas ficamos por um momento no portão, olhando para a rua tranquila. Agora é só paz, meu amor, Silas disse com um sorriso suave. Eu sorri de volta, sabendo que nossas férias assombradas tinham nos transformado, mas também nos trazido algo precioso, uma nova perspectiva sobre a vida e a fé. Tudo isso nos aconteceu faz 24 anos. Desde aquele dia, nunca mais pensamos em voltar por lá.
Hoje, nossos filhos já estão casados, com suas famílias formadas, e eu e o Silas seguimos aqui em casa na santa paz. Naquele hotel, cujo nome jamais iremos proferir, jamais voltamos. Mas o que aconteceu lá, comigo, Silas e nossos 2 filhos, se tornou inesquecível. Ao mesmo tempo, incompreensível também. Em alguns momentos, eu e o Silas chegamos a conversar. Será que de fato as pessoas que nós cruzamos naquele hotel, que foram 2, na verdade 2, a senhora Palmira e o senhor Eduardo, será que de fato essas pessoas existiam? E a visão que tivemos da menina Cristine? Por que a Cristine precisou da nossa presença ali para se libertar? São perguntas que ficam no ar. Quem sabe alguém com bom conhecimento nisso possa me ajudar com algum tipo de opinião.